Quando eu desci, eu pensei, caraca, Brasil. As pessoas falando em português em volta e eu entendendo. Falei, meu Deus, cheguei mesmo. Você está muito longe de casa. Aqui é o Brasil. Brasil! Oi, gente, meu nome é Vitória Aires e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E agora, diretamente do meu antigo quarto no Brasil. Como vocês acompanharam nos últimos vídeos, eu tava prestes a voltar pro Brasil e finalmente aconteceu. Eu tô aqui tem só 4 dias e até então tem sido melhor do que eu esperava. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a minha despedida, né, nos Estados Unidos, na Host Family e tudo mais, e minha chegada aqui no Brasil. Vamos lá. Nas minhas últimas semanas nos Estados Unidos, eu tava com as crianças o dia inteiro, elas ainda estavam de férias, e por incrível que pareça, foi maravilhoso. Maravilhoso, sabe? Eu tava muito ansiosa de passar esse tempo o dia inteiro com eles, como ia ser. Eu já tava muito cansada. Eu falei, cara, se eles estiverem difíceis, eu não vou aguentar. E por incrível que pareça, Deus sabe de todas as coisas. Eles estavam assim, maravilhosos, sabe? O que eles não foram o ano inteiro, eles estavam no final. Perfeitos, perfeitos. Então eu tinha prazer em estar com eles. Nós ficamos muito mais tempo em casa. Como eu falei, eu já tava cansada, eles também tinham voltado de viagem, estavam se adaptando ao fuso. E aí eu pensei que ficar em casa seria melhor pra todo mundo. Então a gente dividia, a gente passava um pouco do dia em casa, geralmente de manhã, que era quando eu conseguia arrumar o quarto deles, fazer a laundry. E depois de tarde, com as coisas organizadas, a gente ia passear, a gente ia pra um parquinho, sabe? Então a gente fez bastante coisa diferente, a gente foi pra zoológico, a gente fez guerra d'água, tipo de balão de água no quintal, a gente fez dia de pintura, o que foi ótimo. Eu não senti o tempo passar, né? Eu tava com muito medo de ficar ansiosa, de ficar sofrendo por antecipação, e graças a Deus isso não aconteceu. Eu tava tão envolvida no trabalho, em estar com eles o dia inteiro, então eu nem tive tempo de sentir passar, sabe? Eu não... Nossa, eu só tenho que agradecer a Deus. A minha menina mais velha tava sentindo, ela me perguntava, ai, Vi, falta quantos dias pra você ir embora e tudo mais. E eu tentava dar uma amenizada, tipo, a gente ainda tem bastante tempo juntos, vamos deixar pra pensar nisso quando chegar. E aí chegou, né, gente? Até o final foi tudo bem, foi tudo ótimo. As pessoas podem dizer que, tipo assim, é porque tá chegando o fim e eles melhoram. Pode ser também porque eles estavam crescendo, as crianças estavam crescendo, então elas vão melhorando. Mas eu acho que tem o dedinho de Deus ali, sabe? Eu sou cristã, eu acredito nisso. Deus sabe como foi desafiador todo o meu ano ali. E eu acho que Ele queria que eu encerrasse de uma maneira boa, sabe? Então, eu acho que Ele fez as crianças estarem mais tranquilas. E eu falei, ai, caraca, sacanagem, né? Agora, no final. Mas eu sei que depois eles entram, por exemplo, se eu continuasse lá, eu sei que eles entrariam em uma outra fase, em outros desafios, porque é assim, né? Eles são seres humanos. Enfim, então vamos às despedidas. Eu vim embora na segunda-feira, dia 26. Na sexta-feira foi quando a ficha começou a cair. Eu tinha que fechar minha conta do banco, e aí todas as coisas que ainda estavam no imaginário começaram a se tornar concretas. Isso me deu muito gatilho, eu fiquei muito ansiosa. Em casa já tava um silêncio meio melancólico, assim, sabe? O silêncio do fim, né? Não só pra mim, mas pros meus chefes. E é aquilo, né? A vontade de estender, de tentar colocar mais dias numa coisa que não dá mais tempo de fazer. E aí eu passei o dia só com meu menino, a minha menina já tinha voltado pra escola, e eu fiquei off mais cedo, porque eu ia trabalhar no sábado. Um pouquinho antes de eu acabar, eu tava com a minha menina no quarto, e ela tava me mostrando cartinhas, e eu olhar pra ela e pensar que tava acabando, fez meu olho encher de lágrima, e graças a Deus, assim, minha chefe chegou, pegou eles, eu falei assim, gente, eu preciso ir no banco fechar minha conta. Eu entrei no carro, e nisso eles vieram seguindo, né, até a porta da frente da casa. E quando eu saí com o carro, eles vieram correndo atrás de mim. Aí eu desabei, sabe? E eu acho que eu só precisava de um espaço longe de casa pra poder chorar. E aí eu acho que foi como se ali, aquela barragem que eu fiquei segurando, né? Aquela barragem emocional que eu fiquei segurando tivesse aberto. E aí tudo
desabou. Eu fui chorando pro banco, eu não tive condição nenhuma de fechar a conta, eu não consegui fazer. Inclusive, tô aqui no Brasil, tô tentando resolver esse BO agora. Eu não consegui fechar. E aí, nesse dia, eu voltei pra casa e a gente saiu pra jantar lá no centrinho de onde eu morava. E foi muito gostoso, assim, e eu só queria estar com as crianças. Por incrível que pareça, eu só queria estar com elas, eu só queria poder mostrar que eu ainda tava ali e que enquanto elas precisassem de mim, eu tava ali. Então a gente saiu pra jantar junto, foi muito gostoso. E nessa hora eu fiquei pensando, cara, por que a gente não podia ter vivido dessa maneira o ano inteiro? A gente poderia ter desfrutado disso, um da companhia do outro o ano inteiro. Não precisava deixar pra ser só agora, no final. Eu jantei com os meus chefes e depois fui pra igreja. Na igreja foi de novo quando as coisas começaram a vir mais intensamente. Eu não consegui ficar pro culto, eu saí no meio, vim embora, peguei o carro, fui pra minha casa, eu só queria estar na minha casa, só queria estar no meu quarto. Meu corpo e meu cérebro tava pedindo pra eu viver aquilo, pra eu estar ali. E aí, quando eu cheguei em casa, as meninas da igreja me ligaram, né? Tipo, vi onde você tá, a gente tá te esperando aqui, a gente preparou uma coisa pra você. Eu falei, gente, eu não tenho condição nenhuma. Eu tava mal, eu tava triste, ainda tinha tido a questão com os meus chefes, então... E aí elas me mandaram, gente, até me arrepio aqui. Elas tinham preparado uma festa surpresa pra mim. E aquilo foi o segundo gatilho, né? Nossa, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu comecei a chorar porque eu tava exausta, fisicamente, emocionalmente. Eu ainda tinha mala pra terminar de arrumar e eu só queria ficar deitada, chorando no meu quarto. E ao mesmo tempo sabendo que as crianças estavam ali. Gente, foi muito louco, assim, foi uma coisa que... sabe? E pra ajudar, eu ainda tava de TPM, eu tava com muita dor, tava com cólica, então tava tudo muito intenso. Eu não sabia o que era a tristeza da despedida e o que era a TPM intensificando, sabe? Muita dor e aquilo. Eu falei, ai, gente, sacanagem. Eu tive uma crise de ansiedade no sábado. Quando eu descobri que as meninas tinham feito a festa, juntou o cansaço, juntou tudo, eu comecei a chorar muito. Eu liguei pra minha mãe no telefone, e aí eu comecei a chorar, eu não parava de chorar, e aí eu fui sentindo que não importava. Eu comecei a fazer força pra tentar respirar e eu não conseguia. Não importava quanto ar eu puxasse, eu sentia que eu tava com falta de ar. E eu não conseguia parar de chorar, o meu coração ficou acelerado, eu comecei a sentir a minha mão tremer, e eu só tinha vontade de chorar mais e mais ainda, e eu fiquei triste de ver o que estava acontecendo comigo e que eu não estava tendo controle nenhum, sabe? Tinha uma parte minha que ainda estava consciente, que pensava, cara, o que tá acontecendo, Vitória? Para, sabe? E o outro lado que só falava, eu só preciso chorar, eu só preciso pôr isso pra fora. Aí a minha mãe foi conversando comigo, foi me acalmando, eu tomei um banho, tomei minha melatonina e aí eu consegui dormir. Gente, sei lá, dormi umas 3 horas, 4 horas, enfim. E aí no sábado à tarde eu tentei sair com as meninas, porque era o último dia que a gente ia se ver. E eu falei, cara, se eu ficar em casa, eu não vou ficar bem. Eu precisava ficar em casa. Eu precisava descansar, eu precisava dormir, eu precisava terminar de arrumar as minhas coisas. Só que por outro lado, era o último dia que a gente ia se ver lá nos Estados Unidos. E eu também não tava conseguindo ficar em casa. Gente, era uma mistura, sabe? Foi tudo junto. Porque eu pensava que se eu ficasse em casa, eu só ia ficar alimentando esse sentimento ruim. E eu falei, se eu sair, pelo menos eu ocupo a cabeça, eu distraio. Então a gente foi no restaurante brasileiro. Eu tava ali só de corpo presente, porque minha alma, meu espírito, meu pensamento tava longe. Tanto que quando a gente tava chegando em casa, teve um carro assim que ele veio tirando um fino comigo e eu nem percebi, sabe? Eu tava me sentindo desatenta, porque eu realmente tava fora de mim. E a nossa despedida foi como se fosse vê-las no fim de semana, sabe? Não parecia uma despedida, tô indo embora pro Brasil, acabou o intercâmbio. Tem energias, como é comprovado, né? Tipo, a energia de uma pedra, a energia de não sei o que lá, não sei o que lá. Mas aí, pra mim, é meio tipo assim, o ver pra querer, entendeu? E aí eu cheguei em casa, eu trabalhei, eu fiquei à noite com as crianças. Era o meu último final de semana, né? Seria bom se eu pudesse ter passado com as minhas amigas, mas o meu coração queria estar com as crianças. A gente fez tipo um sleepover, uma noite do pijama, né? Nós 3 colocamos pijama, pegamos o bichinho de pelúcia e a gente assistiu. O que a gente tá fazendo? Cinema. Nossa noite de pijama e cinema. A gente vai assistir qual filme? Caminho da Lua. Caminho da Lua. De pijama, ó, o Edgar. Esse A Skyla, a Barry e também tem a Gabriela. E quem deu a Barry pra você? História. Coloquei eles pra dormir, tomei banho e fui pro meu quarto. E aí mais uma noite começa.
faltavam poucas coisas, fui colocando mais coisas na mala, mais coisas na mala. E eu falei, falta pouco, mas esse pouco nunca acabava, esse pouco nunca tinha fim. Eu acho que nesse dia eu dormi 1h30, 2 no máximo, e veio domingo. No domingo, a minha chefe tinha combinado da gente ir pra prisão de Alcatraz, que era um passeio que eles tinham me prometido quando eu fiz 6 meses lá, né? Era um presente de 6 meses. Que acabou nunca rolando e foi rolar nos 45 do segundo tempo. A gente foi pra Alcatraz, eu adorei o passeio, foi muito bom. Eu acho que é um passeio que vale a pena. Tirei algumas fotos, gravei vídeos. A minha hosta perguntou, né, se tinha algum lugar que eu ainda queria ver em São Francisco que eu não tinha visto, se tinha alguma coisa que eu queria comer que eu ainda não tinha comido. E aí a gente foi comer o croissant na... Gente, ela é uma padaria famosa lá pelos croissants, eu não vou lembrar o nome, mas eu tinha comido um de amêndoas e eu queria muito comer antes de ir embora. E a gente foi, ela me levou lá, ela comprou o croissant pra mim. Ainda tinha a casa da Raven, que eu já tinha passado, mas não tinha foto. Então ela me levou até lá, a gente tirou foto. E aí à noite a gente jantou no In-N-Out, né, todos nós juntos. E aí quando chegou em casa eu pensei, meu Deus, já tá no fim do dia, eu vou embora amanhã, e agora? Aí mudaram o meu voo, minha chefe teve que ligar pra me realocar lá nos horários. E foi quando eles me deram o meu presente de despedida. Vou mostrar pra vocês. Pratinho de joias de São Francisco, com desenho de São Francisco. Tipo um berloquezinho com a ponte. E um envelope com as nossas fotos, né? E um cartão. Irei lê-lo. A parte que mais me marcou do cartão, né, foi a questão do meu chefe. Né, como eu falei, durante o ano a minha chefe trabalhava fora e quem ficava mais em casa era o meu rosto. Então, às vezes, ele acabava me vendo mais com as crianças. E às vezes eu percebia que eu tava trabalhando, eu via ele olhando, eu brincando com as crianças, ele tirava foto. Eu falei assim, cara, que bom, sabe? Eu acho que ele não fala, mas ele tá vendo o meu trabalho, o resultado do meu trabalho. E aí, um cartãozinho ele escreveu, né, em inglês. Vi, muito obrigado por todo o cuidado que você teve com a nossa família nesse ano que passou. É fácil ver a afeição, o afeto que a menina e o menino têm por você quando eles brilhavam, eles light up, quando você chegava na sala, no ambiente, tipo, no room. Muito obrigada. E aí eu comecei a chorar, né, gente? Óbvio, eu chorei. E aí foi quando caiu a ficha da minha menina, que eu tava indo embora. E ver ela chorando, gente, nossa, me partiu o coração. Minha lágrima, sabe aquela lágrima pesada? Era isso, sabe? Eu via ela chorar, eu chorava mais ainda. E a mãe acolhendo ela. E aí eu pensei, cara, é isso, né? Ela me pediu pra ir comigo até o aeroporto, a mãe dela deixou. E aí, depois de tudo isso, eu ainda falei assim, vou dar uma passadinha na igreja, né? Vou dar uma passadinha na igreja pra me despedir do pessoal, que eu não consegui me despedir na sexta por causa da minha crise, né? E aí eu fui lá, me despedi do pessoal, cheguei já no final do culto, a gente saiu pra comer um lanche. Quando voltei pra casa, me deparei com o meu quarto e eu falei assim, caraca, eu vou sair daqui 6 horas da manhã e tem esse monte de coisa que eu não terminei. Gente, mais uma das horas que eu paro, a arrumação da mala, que dá vontade de chorar. Minha cabeça, gente, parece que eu tô transtornada. Parece que eu tô assim, transtornada no sentido de... Eu tô em outro mundo. Eu tô olhando pra essa bagunça em cima da minha cama e falo assim, meu Deus, eu tô com cólica, eu tô com cabeça pra nada. Tá um calor, eu tomei banho de manhã e eu tô suando de ficar subindo em cima de uma árvore e parece que nada vai encaixar. E que lidar com o fim nessa condição que você fica, tipo, a potência, né? Tudo fica elevado. Mas porque não arrumou durante a semana, gente, pra mim já tava tudo em ordem, só que de repente brota. Olha isso aqui. Olha isso aqui. No meio desse caos, cólica, tentando arrumar isso. Eu tô assim tão transtornada, eu não sei do... Gente, sério, eram poucas coisas, mas eram as coisas do meu dia a dia. A minha psicóloga diz que mentalmente eu acho que eu tava numa negação, assim, no sentido de, tipo assim, quando eu colocasse todas aquelas coisas na mala, ali de fato estaria concreta o meu fim de intercâmbio e a minha volta pro Brasil. E aí eu tentei, a minha mala não fechava, passava do peso, o meu dedo ficou assado de tanto apertar a mala e puxar zíper. Eu pegava aquelas coisas e colocava dentro e não cabia, e aí eu tirava e chorava.
E eu já tava exausta, porque eu tinha dormido muito pouco, né? De sexta até domingo eu tava dormindo pouquíssimas horas de noite. O cansaço tava batendo. E eu sabia que eu precisava acordar cedo no dia seguinte. E as minhas malas não estavam acabadas. Guardei as coisas que estavam faltando, que de fato me ligavam ao quarto. Tirei as minhas fotos da parede. Isso era uma coisa que eu imaginava gravando e tal. Não conseguia, assim. Eu tava tão cansada, tão exausta. Com tanta vontade de chorar. E que tudo aquilo acabasse. Gente, eu tava um poço de emoções. E aí eu só fui arrancando as fotos da parede, coloquei as coisas na mala que estavam faltando, pesei, vi que tava dentro do limite de peso, porque eu tava com muito medo de ter que pagar taxa extra, né? Se eu não me engano, eu paguei $100 pela minha mala despachada. A agência cobre a carry-on, o item pessoal, e é uma mala de 23 quilos, e eu comprei uma a mais de 23, vai. Soquei as coisas na mala que tava faltando. Antes eu tava arrumando. Chegou naquela hora eu já não aguentava mais. Soquei as coisas dentro da mala. A melatonina começou a fazer efeito. Eu acho que eu dormi por umas 2 horas naquele dia. E antes eu orei pra Deus. Eu falei assim: Deus, eu sei que o emocional tá vindo, sabe? E eu preciso sentir isso, não tem como eu negar. Eu tava num ponto antes que eu queria negar, eu não queria sentir nada, sabe? Eu queria ficar bem. Só que eu tive uma conversa com Deus e comigo mesma, que eu falei assim: não adianta negar que isso tá acontecendo, não adianta negar que eu tô sentindo, só que não tem como o emocional tomar a frente agora. E eu falei assim: Vitória, eu sei que você tá triste, eu sei que você precisa chorar, e se você quiser, você pode ter esse momento quando a gente chegar no Brasil, quando a gente chegar em São Paulo, se você quiser chorar e pôr tudo isso pra fora. Mas agora eu preciso que a Vitória racional tome a frente, porque a gente tem que pegar um voo, a gente tem que despachar mala, a gente tem que passar em imigração, alfândega. Então, eu preciso que você esteja bem. Gente, foi tiro e queda, sabe? Eu orar e eu tomar meu remédio, eu consegui dormir um pouco, descansar. E 3 horas da manhã tava eu zanzando lá pela casa, todo mundo dormindo, eu jogando o resto de coisas que ainda estavam no meu quarto, tipo lixo, deixando coisas separadas. Deixei coisas lá, né? Não teve como trazer tudo. E aí no quarto eu deixei pra nova au pair, tipo, uma foto dela com a família. Eu revelei a foto dela com a família e deixei lá pra quando ela chegar. Eu deixei pra eles uma cartinha dos nossos momentos. Vou tentar colocar, a gente vai ter que pôr com blur, porque não dá pra mostrar a foto das crianças. Que eu fiz um livrinho chamado Nossa História, com fotos nossas desde o começo até agora, e deixei pra eles lá, pra eles lerem quando eu tivesse ido embora. Tinha acabado o meu programa, mas o meu vínculo com eles não necessariamente precisa acabar. E enquanto eles precisarem de mim, tipo, pra se sentirem bem, pra entenderem, pra fazer essa transição com a nova au pair, eu tô aqui. Gente, eu sei que esse vídeo tá muito longo, mas na verdade eu tô fazendo muito mais esse vídeo pra mim, pra eu poder ter como foi tudo isso, né? Sei lá, eu gosto. E aí vamos ao voo, né? Eu peguei o voo em São Francisco, deu tudo certo com o despacho das malas, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. E aí eu peguei um voo de São Francisco pra Dallas, no Texas, pro Brasil. Então foi São Francisco, Texas, Brasil. Saindo de São Francisco, né, olhando toda aquela paisagem, não caía a ficha que era a última vez. Né, parecia que eu tava indo viajar como eu tinha feito todas as outras vezes que eu saí do aeroporto, né? Mas no meu coração eu tive uma gratidão muito grande, muito, muito grande. Eu agradeci muito a Deus por ter me permitido chegar lá, por ter permitido eu viver todos os meus sonhos naquele lugar. Saí de lá com saudade, com gratidão, sabe? Eu esperava que eu ia ficar muito mal, que ia ser uma coisa muito pesada. Não foi. Foi uma coisa triste, porque não tem como não ser, né? Foi um ano de convivência e a gente teve aquele rompimento naquele momento. Despedidas são difíceis, é difícil de dizer tchau, mas eu acho que a gente encerrou de uma forma muito bonita, sabe? Eu sempre ficava pensando em como eu ia sair dali, se eu ia sair com mágoa, se eu ia sair triste, com raiva. E eu lembro que era uma coisa que eu orava muito a Deus, que eu não queria sair daquele jeito. Mas no momento, na época, era o que eu sentia, né? Mas graças a Deus não foi assim. Não foi assim, foi triste, mas foi bonito, foi especial e eu tenho muito carinho por eles, por tudo que eu vivi, sabe? Não era o que eu imaginava, mas talvez fosse o que Deus tivesse pra eu viver ali, né? O avião eu vim refletindo todas essas coisas no primeiro voo, dormi bastante, porque eu não tinha dormido ainda direito, né? Todos esses dias. Quando cheguei em Dallas, no Texas, caiu a ficha de novo, eu não gostei de estar ali no aeroporto, eu não achei acolhedor, eu só queria voltar pra São Francisco. Mas aí eu fiquei conversando com a minha avó, o tempo passou, distraí a cabeça. Na conexão já tinham vários brasileiros, já tinham muitas pessoas ali. Eu falei, ai meu Deus, porque eu não tava acostumada com isso,
né? Por mais que eu falasse português no dia a dia, quando o meu entorno tava em português, quando eu consegui falar com as pessoas, pra mim isso foi muito estranho, porque eu conversava com as pessoas em volta e ninguém me entendia. Minha conversa com as pessoas fora era limitada. É estranho já ver as pessoas falando inglês, português, isso já me incomodou um pouco, porque foi tornando mais real aquilo, né, que eu realmente tava saindo dos Estados Unidos. E olha só uma coincidência, a tripulação que tava no voo de volta foi a mesma que eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos há um ano atrás. E o segundo voo para o Brasil foi muito cansativo, muito cansativo, porque tinha essa questão do fuso, então meu celular ainda estava no horário da Califórnia, não sabia mais que horas eram, tipo, para mim foi um voo infinito. Eu dormi, acordei várias vezes e nunca chegava. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei meio dormindo ainda, né, meio dormindo e acordando. Quando eu desci, eu pensei, caraca, Brasil, foi o que eu falei, as pessoas falando em português em volta e eu entendendo. Eu falei, meu Deus, cheguei mesmo. E eu já desci esquecendo meu celular no avião, eu tive que pedir pra pegarem, eu já fui, já mandei no inglês, né? Falei, sorry, I forgot my phone in my seat. Aí eles falaram assim que não podia entrar e o cara já me mandou logo em português. Tá, espera lá fora. Eu pensei, ai, eu querendo só exercer o meu inglês, só praticar meu inglês, sabe? Ai, moço. E aí peguei meu celular, passei na imigração, só foi a fotinho do meu passaporte, só isso. E aí tem a fila da alfândega, que é um lado pra quem quer declarar e o outro pra quem não quer. Eu vim pra quem não queria, mas um cara me parou, né? Eu bem com o carrinho assim, com 3 malas. Aí eles só passaram a minha mala no raio-x, só isso. E eu já orando assim, Senhor, cega essa mulher, que ela não vai ver nada no raio-x. Porque, gente, eu não tava trazendo nada demais, assim. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos, então é óbvio que eu tinha bastante coisa. Só que eu tinha trago, tipo, tênis, que a minha amiga pediu, né? Alguns sapatos que ela pediu pra eu entregar pra família dela, que... E o resto era tudo meu, tipo, então, computador, relógio, notebook, essas coisas, tipo assim, eram minhas já. Graças a Deus eles não implicaram. E aí, logo que eu saí dali, passei num corredor cheio de lojas de marca, sabe? Aí o pessoal querendo vender as coisas, eu pensei, meu Deus do céu. Ai, realmente não estou mais nos Estados Unidos. Liguei pro José, eu falei, cara, eu tô chegando, tem uma porta de vidro, eu acho que é depois daqui. Desliguei o telefone, eu falei, filma. Gente, a filmagem ficou horrorosa, eu vou pôr pra vocês, mas foi o que deu. E aí eu passei a porta de vidro, só deu tempo de eu... Não foi como eu imaginei, né? Eu pensei, vou chegar lá antes deles, vou ter um tempo de respirar e tal, de orar. Mas foi tudo assim tão rápido, as coisas só foram acontecendo. E eu só orei pra Deus, eu falei, Deus, só esteja comigo a partir de agora, sabe? Meu maior medo era voltar pro Brasil e ficar depressiva, ficar melancólica, ficar mal, eu não quero isso. E eu falei, só esteja comigo, sabe? Da porta pra lá é a minha vida nova, assim, tudo novo, de novo. E aí eu fui. E aí tinha um monte de gente, assim, com plaquinha, esperando a família. E aí eu vi o José e minha mãe no final do corredor. Já corri pra abraçar o José. Ele tava com um buquê de flores. Depois eu abracei minha mãe. Quando eu abracei minha mãe, foi como se fosse o colo que eu esperei o ano inteiro, sabe? Eu comecei a chorar, com aquele choro que eu ligava pra ela, tipo, mãe, me acolhe, sabe? E ela passava as mãos nas minhas costas e falava, filha, acabou, você tá em casa, você tá de volta. E foi isso. E aí eu vim de carro pra cá, já comecei a olhar as coisas. Falei, ai, gente, nada tão diferente. Assim, saindo do aeroporto me lembrou muito a Flórida, achei muito parecido com a Flórida. E não parava de falar dos Estados Unidos, mais que o Homem da Cobra. Mas acho que as pessoas aqui estão muito tranquilas comigo. Como eu falei, fazem 4 dias. Mas, sabe, tá tudo bem. Aí quando eu cheguei em casa, eu achei tudo muito pequeno. Eu falei assim, nossa, eu tinha outra percepção de casa, que eu acho que a minha casa nos Estados Unidos ela era grande, ela era alta, tipo, bem aberta, bem ampla. E aí eu cheguei aqui e eu falei, gente, sempre foi desse tamanho as coisas? Eu tava achando tudo tão pequeno, sabe? E a minha chefe falou assim, Vitória, talvez você tenha crescido demais e aí ficou pequeno pra você. Que foi uma coisa que minha mãe tinha me falado também, profundo. Daí foi isso. Eu cheguei, eu já comi. No dia que eu cheguei, eu falei assim, gente, não quero falar com ninguém. Não quero falar com ninguém, porque todo mundo fica perguntando e vai tocar na ferida. Eu tinha medo que isso pudesse ser muito gatilho, sabe? Que isso pudesse tirar algum gatilho de dentro de mim, pudesse me fazer mal de ficar revisitando essas coisas. Mas eu cheguei num dia de feira, aqui, na rua da minha casa tem uma feira, e aí veio, tipo,
todo mundo. E eu dei um tchauzinho pra todo mundo, falei oi com as pessoas. E a gente foi comer pastel, José me levou pra comer pastel. A gente comeu pastel, caldo de cana com limão. Que saudade, porque pastel eu tinha comido. Agora, lá nos Estados Unidos, agora caldo de cana não. Aí eu já comi pão francês. Que saudade que eu tava de pão francês. Meu Deus, que delícia. Já comi carne com mandioca da minha mãe. Ai, foi muito bom. E agora tô com as pendências pra resolver, né? Minha vida ainda tá em malas, como vocês podem ver aqui, ó. Tá tudo na mala ainda, tem coisa pra arrumar, que eu vou começar a fazer aos poucos, eu tô sem pressa, tem uma lista de pendências que eu tenho que dar conta. E é isso, mas até então eu tô bem, eu tô muito feliz de estar em casa, eu tô muito feliz de ter encerrado esse ciclo de uma maneira boa e positiva pra todos. Tenho mantido contato com a minha host family, principalmente nesses primeiros dias, que é tudo muito recente, né? Eu acho que ambos os lados a gente tá sentindo falta um do outro, independente dos dilemas, dos nossos desafios. Eu amo muito eles, eu amo muito as crianças. Ontem eu fiz uma chamada de vídeo com as crianças, tadinha, minha menina chorou. Ela tá sentindo muito, sabe? Vou até colocar uma mensagem que minha chefe me mandou aqui. Deve ser difícil você passar por troca de au pair todo ano e você se apega e aquela pessoa vai embora. Então eu queria mostrar pra eles que eu não tava abandonando eles, sabe? Enfim, gente, foi isso, é só o começo de toda uma jornada que a gente tem pela frente, mas eu sou muito grata por ter vivido esse ano lá, por ter ido atrás do meu sonho, por ter realizado coisas que eu nem imaginava realizar, por ter aprendido, por realmente ter amadurecido em certas coisas, e foi o que eu tava conversando com as pessoas, tanto com a minha mãe, com a minha psicóloga, da mesma forma que eu tinha sementes que foram plantadas aqui, né, tipo de competências, de habilidades, de sonhos que eu fui colher lá. A mesma coisa aconteceu lá, com certeza eu colhi coisas lá, mas eu também plantei sementinhas lá, né? Deus plantou, pessoas plantaram sementinhas no meu coração que vão desabrochar aqui, né? Então as coisas que eu aprendi lá que eu vou desenvolver aqui também. Então é isso, gente. Obrigado por terem acompanhado toda essa jornada comigo aqui no canal. Talvez eu ainda faça vídeos. Eu tenho muitos vídeos que eu gravei enquanto eu tava nos Estados Unidos que eu ainda não postei. Tem do DMV, tem dica de DMV, tem... acho que vlog, eu não tenho certeza. Eu acho que ainda tem alguns materiais de lá, talvez eu poste por aqui. Mas muito obrigado por terem acompanhado essa jornada aqui comigo. E é só o começo, tenho certeza que vem muitas histórias novas por aí. Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.